Fala, nação pagodeira! 26ª rodada do Campeonato Brasileiro tem o seu pontapé inicial e termina na próxima semana. E o jogo do Sport com o Joinville, na Arena Joinville, é o objeto de nosso comentário dessa edição do Pagode Futebol e Batucada. Então se liga, porque meu nome é Adriano Mansur e começa agora mais um Pagode Futebol e Batucada. Começa agora o Pagode Futebol e Batucada. Um dos jogos que começou mais cedo nessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, tendo início às 19 horas desta quarta-feira, dia 16 de setembro de 2015, Sport e Joinville fizeram um jogo cansativo. O jogo teve a arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro, com o auxílio de Márcio Eustáquio e Marcos Vinícius Gomes. O jogo na Arena Joinville teve uma lentidão extrema pelas duas partes e não apresentou muito perigo de gol. O Sport tinha, pela sua formação, uma tendência a jogar mais ao ataque, já que ele foi para o jogo com Danilo Fernandes, Ferrugem, Matheus Xavier, Duval e René, compondo a sua defesa. Os volantes Richelli, Diego Souza fazendo aí a posição que lançou ele para o futebol, segundo volante, Marlone no meio campo, e 3 atacantes, Maicon Leite, Hernani, o brocador e André. Essa formação, teoricamente, coloca o Sport para jogar à frente, mas só que não foi o que aconteceu. O time mostrou muita lentidão. Diego Souza, junto com Maicon Leite, estavam muito mais abaixo do que é de costume eles apresentarem seu futebol, já que eles não vêm ao longo do campeonato fazendo boas partidas. O Sport não é mais aquele time do primeiro turno. E a lentidão foi mais por parte do Sport do que para o Joinville, que apresentou um 4-5-1 e que durante uma grande parte do primeiro tempo se mostrou mais afeito ao ataque, porque o time da casa tinha Agenor, Mário Sérgio, Bruno Aguiar, Guti e Rogério compondo sua defesa. O meio-campo com Cadu, Edson Ratinho e William Pop. Lucas Crispim, Marcelo Costa, Marcelinho Paraíba e Edgar Júnior, que foi o autor do primeiro gol. O time do Joinville, durante o primeiro tempo, como eu já falei, atacou bem mais e teve chances de não só abrir o placar como abriu, mas de ter ampliado o marcador. O Marcelinho Paraíba foi um dos jogadores que mais incomodou a defesa do Sport. Marcelinho, que até um tempo atrás era jogador do Leão da Ilha do Retiro. E no segundo tempo ele teve até uma boa chance e mandou a bola no travessão. Coincidentemente, quando o Marcelinho não estava mais em campo, o cansaço foi maior do que os seus 40 anos de idade, e o Marcelinho foi substituído, o Sport começou a crescer no jogo, e num belo passe do Marlone para o André, contando com a colaboração dos zagueiros, já que ele tentou um corte por baixo e não conseguiu, o André fez o arremate e conseguiu o empate para o Sport, que agora soma 37 pontos e é o 10º colocado na tabela. O time do Sport conseguiu, podemos dizer, que o resultado que ele foi buscar na Arena Joinville, o empate. Ultimamente o time do Sport vem jogando mais com características de time que quer empatar do que vencer. Não digamos que pela formação que o Eduardo Batista põe em campo, mas pela mentalidade e por aquilo que ele pede dos jogadores. O Eduardo Batista parece que está perdendo o controle do time. Diego Souza está notoriamente fora de forma e caminhando em campo. Um cara que é treinador do time e ascendeu como preparador físico não pode permitir que um jogador notoriamente não esteja na sua melhor forma e seja titular de uma equipe que até 2 meses atrás estava no G4 do campeonato e almejando aí ganhar título. Richelli também não vem mais mostrando o bom futebol, que fez a crítica nacional elogia tanto o futebol desse volante, e outros jogadores também vêm caindo muito, como Elber, Maicon Leite e o próprio André, que fez o gol, mas que mesmo assim é o jogador do Sport que mais se destaca. Pagode, futebol e batucada. O próximo jogo do Sport será no domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã, contra o lanterna da competição, Vasco da Gama. O time do Sport, se quiser vencer o Vasco da Gama, vai ter que, de fato, apresentar um futebol bem melhor do que ele apresentou na Arena Joinville. O ataque vai ter que trabalhar em conjunto com o meio-campo. O Diego Souza vai ter que mostrar
porque ele ganha 350 mil um mês. Já que o futebol dele, nesse segundo turno, vem convencendo ainda menos do que no primeiro turno, quando o Sport vinha fazendo uma campanha até elogiável, estando dentro do G4, como eu já disse aqui anteriormente. Um fato a ser levantado sobre essa campanha irregular do Sport no segundo turno é a constante ausência do Regis no time titular, e das últimas vezes que ele foi acionado, ele não conseguiu apresentar um futebol que faça valer a cobrança pela sua presença no time. Contra o Fluminense foi assim, e agora contra o Joinville também. O Eduardo Batista, se não botar suas barbas de molho, pode deixar de ser o treinador que resistiu a 2 campeonatos brasileiros, sendo esse de 2014 e até agora o de 2015. É bom ficar ligado e partir para cima do Vasco, porque senão a coisa vai ficar difícil. Pagode, futebol e batucada. Então é isso, rapaziada. Fica ligado no nosso canal. Toda semana estamos aqui postando mais vídeos falando sobre samba, sobre futebol e outros fatos correlatos. Fica ligado. Pagode, futebol e batucada se despede de vocês por hoje. Eu fui. Você acabou de ouvir Pagode, Futebol e Batucada.